uma ordem. Eu estou ordenando que a tua casa seja abençoada. Amém. Eu estou ordenando que a tua tristeza vá embora. Amém. Eu estou ordenando que o teu casamento funcione. Eu estou ordenando que essa angústia saia. Eu estou ordenando que o green card venha na porta da sua casa. Eu estou ordenando que as coisas mudem, que o emprego venha. Eu estou ordenando que aquilo que te fez chorar, agora passe a te fazer sorrir. E quando Deus ordena, irmãos, não há direito para escolha e opção. Porque Deus está ordenando. Já está numa outra atmosfera. Não é a atmosfera de pregar. Não é a atmosfera de anunciar. Não é a atmosfera de consolar. É a atmosfera de autoridade. Que dá ordem e a coisa tem que obedecer. Que fala e os ventos obedecem. Que fala e o mar obedece. Que fala e o olho do cego abre. Que fala e o paralítico anda. Que fala e a glória de Deus desce. Aleluia! Meu Deus! É um nível, igreja, em que chega pelo poder de Deus o controle da unção, a autoridade da unção e a força da unção. É outro nível. Você para de choramingar, para de viver como se fosse um eterno derrotado, para de viver como se Deus não se importasse com você, para de viver como se você não tivesse pastores que te amam, para de viver como se você fosse uma pessoa isolada, e você começa a mudar o discurso, e você começa a se apropriar com autoridade daquilo que Deus te deu. Aleluia! Aleluia! Porque é quando você ordena que as coisas mudam. Porque quando você prega, restaura, proclama, consola, é uma coisa. Quando você começa a ordenar, é aí que as coisas acontecem. É Jesus. E o que acontece? Aí a gente encontra aqui exatamente o mesmo paralelo que estava presente na vida de Jesus. No capítulo 53, um sofredor. No capítulo 61, o ungido. Eita, No capítulo 53, alguém que ninguém dá crédito à sua pregação. No capítulo 61, alguém que todos dão crédito ao que ele faz. No capítulo 53, alguém que era ovelha muda. No capítulo 61, alguém que prega e proclama. Ovelha muda não pode pregar e proclamar. São duas atmosferas completamente diferentes dentro da mesma pessoa, porque uma foi superada e a outra foi alcançada. E aí o que acontece? As coisas começam a acontecer. Porque quando ele ordena, quando ele dá ordem, Satanás tem que respeitar. O inimigo tem que entender que ele não tem mais o direito de impor. Porque a sua imposição, num dia como este, terminou quando o Senhor bradou dizendo: está consumado. Aleluia! Ele tem que bater em retirada e ceder. Verdade, Deus. Diz que o que ele fez com Jó, ele não fará, pastor, nunca mais. Com ninguém. Nunca mais. O Senhor Jesus vai se apresentar a alguém lá na divindade. Nunca mais ele vai se apresentar para acusar a ninguém. Duas pessoas, pastores. Satanás sentiu desejo de chegar à presença de Deus para acusar. Duas. Uma foi Jó. E quando ele chegou, as dívidas ainda não estavam pagas. E o Senhor falou: observaste tu, meu servo Jó? E ele desafiou a Deus em relação a Jó. E você sabe a história. Agora, houve um homem com quem ele fez isso, que foi o sumo sacerdote Josué.
que a Bíblia diz, no livro de Zacarias, ele se aproximou da divindade e acusou o sumo sacerdote Josué, que estava com as suas vestes manchadas por causa da nação de Israel, porque ele era justo. E quando ele acusou, a Bíblia diz, o texto é claro, em Zacarias em dizer, que disse o Senhor a ele, a Satanás, o Senhor dizendo a Satanás, o Senhor te repreenda. Como é que o Senhor vai dizer a Satanás, o Senhor te repreenda? Porque é um Senhor se referindo a outro. Não é verdade? Então foi quando Satanás se apresentou diante de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué. Houve uma outra pessoa com quem Satanás tentou, mas Jesus não permitiu. E foi com Pedro. E a Bíblia diz que o próprio Jesus disse, Satanás pediu para cirandar com a tua vida e fazer com a tua vida do jeito que se faz com trigo. Mas eu roguei ao Pai. E aí ele foi poupado. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Este ministério do diabo está terminado. Porque no dia que Jesus verteu seu sangue no Calvário, igreja, saiu uma ordem. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de alguma coisa técnica, eu estou dizendo de coisa muito prática. Enquanto Jesus morria no Calvário, saía uma ordem para que o diabo não acusasse mais a ninguém que estivesse debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo. Glórias. Porque a ordem saiu. E é quando a ordem sai que as coisas começam a acontecer. O que acontece, pastor, quando a ordem sai? Versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião. E a ordenar o quê? Que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, gente triste, gente abatida, que quando encontra com a ordem de Deus, quando põe em prática a ordem de Deus, se levanta. O mundo está sendo assolado pela depressão. Milhares de remédios estão sendo lançados no mercado, porque já descobriram que um dos mercados mais poderosos para o enriquecimento na área da medicina do futuro será o mercado da medicina voltado para a área de conflitos internos e problemas na área de depressão. Meu Deus. Depressão, angústia, tristeza, problemas químicos na mente. E a Bíblia diz que há uma ordem para esse tipo de problema. Há uma ordem. Sabe o que é uma ordem? É uma coisa estática. Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Jesus não faz uma oração ao Pai, ele não faz uma petição, nem uma proclamação e nem consola o homem. Ele diz, quero ser limpo. Sabe o que é isso, irmãos? Uma ordem. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem na mesma hora ficou limpo. Então estou falando de momentos na sua vida que você tem que se levantar a sua mão dentro da sua casa, diante da sua família, diante do seu trabalho, diante dos seus conflitos e começar a ordenar em nome de Jesus. Que o diabo está em retirada, que o mentiroso vai embora, que a glória de Deus pegue você, que essa angústia se afaste e você glorifica a Deus e receba óleo de alegria no meio da angústia. Glórias a ti, Senhor. Número 2. Sai uma ordem para uma restauração diferente da outra. Meu Deus, é ordem sobre os tristes. Ordem para que estes tristes sejam ornamentados. E diz o seguinte,
eles edificarão. Incrível, pastor, que uma das coisas que a depressão faz com as pessoas é tirar as pessoas da capacidade e da possibilidade de produzir. Primeira coisa que acontece com as pessoas que têm crise de depressão é o quê? Se trancar. Não trabalham. Param de edificar. O que houve? Está deprimido. Não consegue fazer nada. Não consegue caminhar. Não consegue trabalhar. Não consegue fazer nada. E a coisa que é tão sobrenatural, que diz que a ordem para os tristes é que eles edificarão, e edificarão os lugares antigamente assolados. Essa ordem, quando vem, ela vem arrebentando com Satanás de tal forma, com o seu projeto, que o camarada triste, deprimido, angustiado, vira construtor. É, Jesus. Você já pensou? Você encontrou com um camarada ontem na casa dele, com aquela cara assim? Meu irmão, o que está acontecendo? Eu tomei o meu remédio, mas quero me matar. Eu vou dar um fim. Não, tem gente que vive assim. Dentro da igreja. Eu já fui procurado por gente deprimida dentro da igreja, perguntando para mim se havia salvação para o suicida. Porque a pessoa queria se suicidar para ir mais perto do Senhor rápido. Falei, meu irmão, poder no sangue de Jesus. Esse demônio aí que está te incitando a isso, para ele não tem mais salvação. Então, como não tem mais salvação para ele está querendo arrastar você também. É, Jesus. Aí não, ele me olhou assustado, eu levantei a mão, botei a mão na cabeça dele. A gente não pode ter timidez não, irmãos. Não, mas porque vem à igreja, porque é batizado, toma ceia. Meu irmão, botei a mão na cabeça e mandei sair o demônio em nome de Jesus. Sai, demônio, em nome de Jesus. Vai embora. Vai embora. Para de oprimir este homem. E orei, levantei a mão. E para a glória de Deus, hoje é obreiro na casa de Deus. Glórias a ti, Senhor. Porque a ordem, pastor, é aquele lado do ministério da igreja que não há nada de melancólico e de fraca. Cuidado com esse povo, que esse povo não deve nada ao Estado. Esse povo não deve obrigações ao Estado. Esse povo vive separado do Estado. Cuidado desse povo. Cuidado, porque é o povo mais poderoso do planeta. É o povo mais poderoso da terra. Esta nação está experimentando um declínio porque está se descaracterizando desse povo. Esta nação está experimentando declínio porque está deixando de parecer com a igreja para parecer com alguma outra coisa. Cuidado com esse povo, que você não pode ver as armas, você não pode ver o armamento, você não pode ver a olho nu as estratégias, mas estão acontecendo no mundo espiritual. A igreja de Jesus marcha vitoriosa. Ela vai romper, ela fará a obra que tem que ser feita, porque ela é de Jesus. Aleluia. Cuidado com esse povo. Glória a Deus. Não é um povo frágil. Diz que ele começa a restaurar. Olha, aquele que estava precisando de restauração, começa a restaurar, porque a ordem. Agora, o terceiro é interessante, porque diz assim, irmãos, de uma forma tremenda. Tremenda. Venha comigo. Outra vez no texto. No versículo 5, meu Deus, nós somos todos estrangeiros aqui, né? Você sabe o que é ser estrangeiro? Você não sabe o que é ser estrangeiro, não sabe? Não precisa nem te perguntar, né? Deve ter gente mais velha de América aqui do que o pastor Hélio. Né? E diz o texto assim, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Eu quero dizer a você duas coisas sobre essa declaração. Estrangeiros que apacentarão o teu rebanho. Estranhos que hão de arar a tua terra. Estrangeiros que hão de cuidar da tua vinha. Ninguém cuida melhor das nossas coisas do que nós mesmos. Quando a gente chega a entregar as coisas nas mãos de alguém para cuidar,
é porque a atmosfera está tranquila. Amém? Então, em primeiro lugar,